Então, Mateus, no capítulo 5, versos 27 a 32. E diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Quem está a dizer estas palavras é Jesus. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Antes de voltarmos ainda à palavra de Deus, vamos aproveitar alguns segundos para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Portanto, se vê alguém que nos visita pela primeira vez, corra para ele, não o assuste, mas dê-lhe as boas-vindas. Umas pessoas por quem eu gostaria que orássemos, mas podemos ir avançando com uma parte que nós temos feito, desde que começámos a estudar o Sermão do Monte e chegámos às Bem-aventuranças, que foi o exercício de memorização das Bem-aventuranças. Ele, se calhar, funciona um pouco agora para nós quase como um aquecimento do nosso coração e do nosso cérebro para o estudo que estamos a fazer. Então, o Ricardo Teles está a mostrar só rapidamente aqui o texto das Bem-aventuranças, só para fazer um flash de memória, e o que vamos fazer a seguir é ter uma oportunidade de, enquanto igreja, recitá-las. Nós decoramos-las, e o meu desafio continua a ser, vamos envolver-nos com a Bíblia a um ponto que achamos até pertinência de colocá-la no nosso coração e na nossa memória, não para a papaguearmos. Jesus vai criticar mais à frente repetições inúteis e nós nunca queremos fazer do texto bíblico uma repetição inútil, mas sabemos que quanto mais o texto invade o nosso coração e a nossa memória, mais facilmente o Espírito Santo faz o seu trabalho também. Por isso, nesta hora, o Ricardo agora vai tirar e vamos recitar as bem-aventuranças todos juntos, aqueles que sabem. Se não sabe, não se preocupe. Não é obrigatório. Ninguém é salvo por saber as bem-aventuranças de cor e nenhum texto da Bíblia em particular. Mas tome isto eventualmente como um desafio também para poder testar a sua capacidade de memorização. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. É bom sinal, porque houve uma altura que eu tropecei e continuaram. Boa. Eu gostaria de que nós orássemos hoje, ainda antes de voltarmos à palavra que lemos, mas eu gostaria que orássemos, não é o dia da sua apresentação oficial e formal, mas gostaria que orássemos pelo Miguel Moura, que é a primeira vez que está connosco nesta casa de oração, com os seus pais. E por isso, chamam-se aqui a Sara e o Hugo, eles são nossos diáconos, a Sara e o Hugo. E o Miguel nasceu há três semanas, mesmo num domingo, porque é uma regra, os filhos diáconos têm de nascer aos domingos.
E a nossa alegria é muito grande ao vermos o Miguel aqui. Nós depois, mais à frente, nós como batistas, nós não batizamos crianças, mas gostamos de fazer uma coisa parecida com aquilo que os judeus faziam, que é apresentá-las à comunidade de fé. E então mais à frente teremos um momento onde formalmente assim faremos. Mas a verdade é que nós não conseguimos, sempre que vem um bebé de facto pela primeira vez, nós não conseguimos ignorar. E então nesta hora eu pedia que pudéssemos ficar de pé, que pudéssemos orar. Não sei se a Sara e o... Não sei, é o primeiro domingo que vocês estão também desde isto, não sei se querem aproveitar e dizer alguma coisa. É realmente uma bênção. Não há palavras mesmo para descrever aquilo que nós sentimos. Mas, acima de tudo, há uma segurança em nós muito grande. Primeiro porque há imensos bebés aqui. E isso deixa-nos, pelo menos a mim, deixa-me muito mais tranquilo. Porque sei que há muitas pessoas competentes aqui, mais para cuidar do Miguel, de uma forma que se calhar nós ainda estamos a aprender e agradecemos e continuamos a pedir as vossas orações para que realmente ele possa crescer e ser educado nesta esperança que nós temos. Mais uma vez agradeço a todos pelas orações e pelo cuidado que têm tido com a nossa família. É mesmo uma bênção. Obrigado. Não, quero só dizer que é mesmo uma alegria muito grande poder estar com a nossa comunidade, mas também poder trazer o nosso filho e não é hoje, mas vamos também nos comprometer a trazê-lo e educá-lo nesta igreja e somos muito gratos por vocês e por podermos ter o Miguel aqui a crescer também. Pai do céu, tu sabes que uma das coisas bem fantásticas que tu tens feito na nossa vida, na vida desta igreja, é famílias a acontecer. E como no caso da Sara e do Hugo noutros casos tem sido também. Nós conhecemos-los sozinhos, conhecemos-los casados, conhecemos-los com filhos e em tudo isto, que é coisa mais normal, que acontece no mundo desde que o mundo é mundo, mas em tudo isto nós vemos o padrão que tu desejaste para este mundo. Quando criaste Adão e Eva, quando disseste cresçam e multipliquem-se, quando nos deste uma vida que nós não merecemos, mas que está cheia de coisas fantásticas. E por isso, nós ao vermos o Hugo e a Sara que se tornaram uma família e que agora já têm o Miguel, nós continuamos a ficar deslumbrados com isto. E a nossa alegria cresce com a alegria deles. Obrigado por o que tu tens feito nesta igreja e na família Moura em particular, Senhor. O serviço deles pronto é também uma das coisas que torna este momento especial. Nós queremos também lembrar-te. Lembrar-te não, nós é que precisamos ser lembrados, mas nós queremos pedir-te, Senhor, que nestas coisas fantásticas que vivemos num mundo em que precisamos de Ti, porque há coisas más e porque há mal dentro de nós. E por isso nós queremos pedir que sejamos sempre ajuda. A ajuda à moda de Jesus. Como Jesus foi para nós, que nós possamos ser para a família Moura e para o Miguel e que mais rápido possível o possamos ver a declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele confia no Teu Filho como seu Salvador. Obrigado pelo exemplo que nós já tocamos, que nós já apalpamos na vida da Sara e do Hugo de serviço e que isto seja, sem dúvida nenhuma, um caminho para o Miguel trilhar. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Hoje o título do nosso sermão, como tinha mencionado na semana passada, é como arrancar olhos e cortar mãos. Meus irmãos, eu tinha dito que eu não consigo resistir a um título sensacionalista e cá está ele. Como arrancar olhos e cortar mãos.
Como ouvimos a leitura da palavra, estamos mais ou menos contextualizados. Jesus usou estas palavras. E como partilhei no domingo passado, o objetivo é este. A partir da condenação que Jesus faz do adultério, e não é uma condenação qualquer, é uma condenação que vai ao ponto de condenar o adultério que não é consumado, mas que acontece dentro de nós, no nosso desejo impuro, no nosso coração. Portanto, a partir desta condenação que Jesus faz do adultério e do adultério no coração, o objetivo é olharmos para as figuras de estilo que Jesus usa, o olho que faz tropeçar e precisa de ser arrancado, a mão que faz tropeçar e precisa de ser cortada. Portanto, olhar para estas figuras de estilo como estratégias para a nossa pureza. Esse é o objetivo. Portanto, olhar para este discurso tão intenso e radical que Jesus está a usar para falar de impureza no coração e percebemos que tipo de estratégias é que nós podemos ir buscar às palavras de Jesus para nos defendermos do difícil pecado da impureza dentro do nosso coração. Nós queremos extrair do texto práticas concretas de como podemos evitar este pecado, o desejo impuro dentro do nosso coração. E para isso eu gostaria de dividir este sermão em 3 partes. Na primeira parte é, ainda antes de entrarmos na estratégia defensiva, entendermos que há um valor positivo por trás da proibição do adultério e do adultério no coração. Portanto, a primeira parte é entender o sim por trás do não que Jesus está a dar. A segunda parte é, ainda antes também de entrarmos na estratégia defensiva, entendermos os riscos associados à batalha a favor da pureza. Consequentemente, quero falar-vos do inferno, porque Jesus enquadra a importância da pureza sexual em contraponto com a possibilidade de irmos parar ao inferno. E, portanto, quero falar-vos um pouco disto no segundo momento. E num terceiro e último momento, gostaria de partilhar algumas atitudes práticas que sejam uma estratégia a partir destas metáforas de olhos arrancados e de mãos cortadas. Portanto, é esse o plano do sermão. Portanto, vamos para o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Lembram-se? Qual é o primeiro ponto? Alguém tomou nota? É entender o quê? Acabei de dizer. Hein? Qual é o primeiro ponto? Recordam-se? É bom saber que tenho a congregação de um. Tiago, eu e tu. Vai ser romântico, nós os dois. Isso mesmo. Vamos entender qual é o valor positivo por trás do não que Jesus está a dar. Neste texto bíblico de Mateus 5, 27 a 39, Jesus está a expandir a proibição do adultério. E essa proibição do adultério estava nos 10 mandamentos. No mandamento número, já falámos isso semana passada, qual era o mandamento que proibia o adultério? 7º. Então, Jesus está a expandir o 7º mandamento, porque como já vimos, e eu agora não vou entrar em detalhes, mas temos falado disto nesta série, agora que entramos nesta parte das antíteses, são 6 vezes que Jesus diz, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Então o que Jesus está a fazer é que ele está a ir à lei que Deus deu ao seu povo judeu e está a contrapor a interpretação que era mais popular, que era protagonizada sobretudo pelos escribas e pelos fariseus, e ele está a dizer, olha, vocês estão habituados a olhar para a lei desta maneira. Estou a parafrasear. Vocês estão habituados a olhar para a lei desta maneira. Eu, porém, vos digo. E o eu, porém, vos digo não é Jesus a dizer que a lei não serve para nada e que ele agora é que está a trazer a solução, mas é ele a trazer a verdadeira interpretação. Portanto, Jesus não despreza a lei porque ele próprio tinha dito antes que ele vem cumprir a lei. Então, Jesus faz esta antítese durante 6 vezes, que é, vocês estão habituados a ouvir que a lei significa isto, ou que a lei se pratica assim. Eu, porém, vos digo. E de cada uma destas 6 vezes, o que Jesus faz na prática é aquilo que nós temos chamado um movimento de expansão em relação ao decálogo, em relação aos 10 mandamentos. Portanto, se nós nos 10 mandamentos temos um movimento de resumo, porque se resumem em 10 mandamentos algumas das piores coisas que nós podemos fazer com uma grande diversidade de maus pensamentos, de más atitudes. Portanto, se a lógica dos 10 mandamentos é o resumo, é tornar as coisas mais sucintas, a lógica de Jesus no Sermão do Monte não é ser tão sucinto, mas é explicar, expandir.
E o que ele está a fazer agora em relação ao 7º mandamento, não adulterarás, é expandir um pouco o assunto e, inclusive, cria uma ligação entre o mandamento número 7 e o mandamento número... Vimos isso a semana passada. Mandamento número 10, que é o não cobiçarás. Muito bem. Para compreendermos o que Jesus está a proibir, é fundamental o que Jesus está a promover. É o que Jesus... E o que Jesus está a promover é o quê? É a pureza. Para compreender os nãos dos mandamentos, quer sejam os nãos dos mandamentos do Velho Testamento, quer sejam os nãos dos mandamentos de Jesus, que fazem parte do mesmo corpo. Para nós entendermos os nãos, nós precisamos sempre de entender os sims. E não adulterar, antes ainda de ser deixar de praticar o adultério, não adulterar antes de ser deixar de praticar o adultério, é amar a pureza. O sim por trás do não adulterarás é ama a pureza, ama a santidade, ama a integridade, ama aquilo que é completo. E esta pureza tanto pode estar dentro do casamento como fora do casamento. O que é que isto quer dizer? É possível, Jesus está a dizer, naturalmente, e o Velho Testamento já tinha dito, é possível que eu seja puro estando casado e tendo uma vida conjugal, física, sexual com a minha mulher. É esse o plano de Deus para o casamento. E é possível ser puro sexualmente, fisicamente, não estando casado. Nesse caso, claro que isso implica, às leis da Bíblia, às leis da vontade de Deus, a castidade. A não prática das relações sexuais. Mas reparem, novamente, só sublinhar uma coisa que às vezes pode parecer tão simples que nós esquecemos. A pureza física, pureza sexual, se quisermos, a castidade, que é um termo que se calhar nós nos desabituamos de usar, ela diz respeito naturalmente a quem não está casado, mas ela diz respeito também a quem casado está. Acontece que muitos de nós, talvez a maioria, muitos de nós temos dificuldade em amar a pureza, porque a pureza nos parece uma coisa um pouco abstrata. Somos melhores a amar coisas que se fazem do que a amar coisas como a pureza, que aparentemente, para existirem, dependem de deixar de se fazer alguma coisa. E é o que Jesus aqui está a recomendar. É como se Jesus estivesse a dizer: mantém-te no bom caminho, não fazendo uma coisa que é desejar uma mulher que não te pertence no teu coração. E eu sei que estou a tentar simplificar aqui coisas que podem ser mais complexas, mas é mais fácil amar coisas que nós podemos fazer do que amar coisas que nós não podemos fazer. Concordam comigo? É mais fácil eu sentir a vontade acesa quando há algo que desejo e que eu posso concretizar, do que sentir a vontade acesa quando há algo que eu desejo e não posso praticar. Concordam comigo? O que é mais fácil? É mais fácil quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mesmo que nós agora estejamos a sair do campo da impureza física, da impureza sexual, mesmo que estejamos a colocar isto não só no apetite físico, sexual, no apetite, por exemplo, no apetite, não é? O que é mais fácil? Quando eu tenho fome, o que é mais fácil? É comer ou não comer? Para todos aqueles que já tiveram alguma experiência de dieta, ou regime, como se diz no Brasil, não é? O que é mais fácil? É o momento em que eu quero comer e vou comer, ou o momento em que eu quero comer e não posso comer? Por isso mesmo é que o ideal da pureza física, que é o sim dentro do não adulterarás, é muitas vezes difícil para nós, porque parece-nos uma coisa que existe quando nós deixamos de fazer alguma coisa. E nós somos melhores a fazer coisas que desejamos fazer do que desejar fazer coisas e não as fazermos. Ainda estão comigo ou está já muito abstrato? Como é que eu posso amar a pureza quando, como aqui neste exemplo que Jesus dá, essa pureza passa por dizer não ao meu desejo? Coloquem-se no lugar de quem Jesus está a condenar. E não esqueçam que esta é uma prática que deve ser constante na nossa vida. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, coloquem-se no lugar dos maus, não se coloquem no lugar dos bons.
porque o nosso lugar é no lugar dos maus. Porque se Jesus se colocou no lugar dos maus, associando-se aos pecadores, significa que a comunidade das pessoas que pertencem ao reino dele, quando ouvem exemplos de uma pessoa boa e uma pessoa má, o primeiro lugar onde o cristão deve colocar-se é junto da pessoa má, okay? Para que possa aprender alguma coisa. Então, coloquem-se no lugar das pessoas que Jesus está a condenar, okay? E perguntem-se, como é que eu posso amar a pureza quando no meu coração essa pureza exige dizer não a uma coisa que o meu coração está a sentir? Sabem, em grande parte eu vou abster-me de tentar responder esta questão. Como é que se pode amar a pureza quando ela passa por dizer não ao nosso desejo? E vou abster-me de responder esta questão, mesmo que eu ache que esta questão seja muito pertinente e que muitas coisas possam ser ditas acerca dela. Mas sabem, neste sermão, e eu tinha um sermão diferente que reescrevi nos últimos dias, em que eu gastava aqui há algum tempo a tentar explicar, a tentar ajudar boas razões para nós amarmos a pureza, ao ponto de, quando temos desejos, não praticarmos os desejos que temos. Só que a verdade é que, quando eu estava a lutar com este texto, eu pensei, é interessante, porque Jesus não usou essa pedagogia, portanto eu também não a vou usar. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A pedagogia de Jesus, nesta parte do Sermão do Monte, para nos chamar a ser puros, resistindo a desejos que sentimos, não foi feita pela positiva. Jesus não está a fazer aqui uma pedagogia pela positiva. Há partes da Bíblia onde tu podes aprender pela positiva acerca do valor de amar a pureza. Mas é curioso que nesta parte do Sermão do Monte, Jesus vai abster-se de fazer a pedagogia pela positiva. Ele vai fazê-la só pela negativa. Percebem o que eu estou a dizer? Jesus podia, no texto que nós temos, estar a dizer, olha, se tu tens um desejo impuro, fica sabendo que só por teres esse desejo já adulteraste no coração. E agora vou dar-te boas razões para tu amares a pureza mais do que desejos que não são bons. Mas Jesus não fez isso. Eu podia tentar fazer no sermão, mas eu acho que não é boa ideia. Eu acho que é melhor, noutro sermão, em que o texto bíblico peça a defesa da pureza de uma maneira positiva, que eu ou qualquer outro pregador o façamos. Mas neste caso, e depois tive de reescrever o sermão, porque de facto havia muitos parágrafos eu tentar defender a ideia da pureza. Mas eu percebi, não, eu vou fazer isto à moda de Jesus, como Jesus fez aqui. Jesus optou por não dar boas razões para amar a pureza, mas optou por usar uma pedagogia negativa, que é falar nas coisas más que nos podem acontecer quando nós dizemos sim aos nossos desejos impuros. E isto leva-nos à segunda parte. Qual era a segunda parte? Lembram-se? Alguém tomou nota? A segunda parte era vermos os riscos associados à batalha a favor da pureza. Portanto, quais são os riscos? Quais são os riscos? Portanto, lembrem-se isto, fazendo aqui um ponto de situação, eu não quero que ninguém se perca. Jesus diz, está a lutar contra o nosso pecado de impureza de um homem, ele estava a falar sobretudo para os homens, não quer dizer que as mulheres não tenham nada a aprender com este discurso de Jesus, mas Jesus estava a falar sobretudo para os homens e estava a dizer, olha, tu não pecas apenas quando consumas o adultério, tu pecas quando no teu coração já desejaste a mulher. Agora, a pedagogia que Jesus está a usar não é uma pedagogia positiva, porque ele não vai dizer, olha, a pureza sexual é uma coisa tão boa, 2 pontos, razão A, B, C. Não. Ele vai usar a pedagogia pela negativa. E este é logo um facto que deveria chamar a nossa atenção. Para nos ensinar acerca da necessidade de evitarmos os maus desejos, Jesus não ensina os seus discípulos a partir das qualidades da pureza, mas dos riscos dos desejos impuros. E creio que por isso podemos concluir, e vou dizer devagar, porque a frase é longa, muitas vezes o mais importante que vamos aprender não vem da nossa incrível capacidade racional de apreciar o bem, mas de um susto que é dado à nossa consciência, exemplificando algumas das piores coisas que nos podem acontecer como consequências das nossas más escolhas. Ninguém aprecia este estilo, porque quando este estilo é usado, quando esta pedagogia é usada, a nossa tendência defensiva é sentirmos a nossa inteligência insultada. Concordam comigo?
Quando alguém te quer convencer de alguma coisa e que quer te convencer, sobretudo a partir dos riscos, das coisas más que podem acontecer, geralmente nós podemos sentir-nos um pouco ofendidos, porque gostamos de ser convencidos a partir da positiva. Não gostamos de ser convencidos a partir da negativa. Vocês concordam comigo ou vocês são mesmo pecadores, menos pecadores do que eu? Quando alguém vos está a explicar alguma coisa, as vantagens de alguma coisa, vocês não apreciam quando a pessoa tem a capacidade de vos convencer pelo bem e não necessariamente pelo mal? Mas é isto mesmo que está agora aqui a acontecer. E eu quero aplicar isto à nossa vida. Quando nós seguimos Jesus, nós não temos qualquer garantia que Jesus nos vai tratar a partir do melhor que vê em nós. Às vezes é o contrário. E eu sei que isto pode soar ofensivo. Deixem-me voltar a repetir a ideia. Quando tu te relacionas com Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus a sério, não é o Jesus da imaginação. Quando tu te relacionas com o Jesus da palavra revelada, Ele próprio que é o Verbo encarnado, ninguém te pode dar a garantia que muitas vezes aquilo que mais importante tu vais aprender de Jesus não é porque Jesus se vai relacionar contigo a partir das tuas qualidades. Às vezes as coisas mais importantes que Jesus nos vai dizer, nós vamos aprendê-las não porque Ele se vai relacionar connosco a partir das nossas qualidades, mas porque Jesus se vai relacionar connosco a partir dos nossos defeitos. E é por isso que isto é um pouco ofensivo. Nós temos de nos relacionar com um Deus que muitas vezes, em vez de olhar para o bem em nós, para nos ensinar alguma lição, olha diretamente para o pior que nós podemos fazer e que se calhar ainda nem fizemos. Isso tende a ser ofensivo, mas o que eu quero dizer é não desistas de Jesus. Não desistas de Jesus, mesmo quando as palavras dele parecem ser tão agrestes. É também a partir daqui que o Sermão do Monte é pregado, em metáforas gráficas, de olhos arrancados e mãos cortadas, chamando até o inferno para o assunto. Jesus vai chegar a um ponto que até o inferno já chamou para o assunto. E dá-nos vontade de perguntar, pelo menos a mim dá-me vontade de perguntar quando eu leio este texto, que tipo de pregação é esta e que tipo de pregador é este, Jesus afinal. Uma parte. Ainda há pouco tempo, quando foi aquela campanha do Franklin Graham, alguém partilhava comigo, o pastor Filipe partilhava comigo que tinha ouvido pessoas a comentar que acharam esquisito que eu falasse tanto do inferno e do pecado. E eram crentes. Portanto, hoje em dia, nós podemos concluir que, de facto, até entre crentes, alguém que vem falar a partir das piores consequências que podem acontecer na nossa vida quando nós não fazemos a coisa certa, nós temos isso como uma espécie de pouca sofisticação. Falou tanto de inferno e pecado. E, no entanto, então, mas como é que nós vamos lidar com isso? Hoje não é invulgar nós ouvirmos uma crítica a qualquer expressão do cristianismo que transmita o medo do inferno. Concordam comigo? Hoje em dia, quando é muito fácil, quando há um cristão que fala muito do inferno, nós devemos dizer, não é a minha abordagem. Não é a minha abordagem. O problema de criticar cristãos que trazem o medo do inferno para o assunto é que teremos de acabar, se queremos ser razoáveis, a ter de criticar o próprio Jesus Cristo. Percebes o que é que eu estou a dizer? Se tu fores criticar um cristão que, quando fala na fé, traz o inferno para o assunto, se tu quiseres ser intelectualmente honesto, tu vais ter de acabar a criticar o próprio Cristo. Sabes porquê? Porque Jesus foi a pessoa que mais falou e ensinou acerca do inferno do que todos os outros autores bíblicos juntos. Junta todos os outros autores bíblicos a falar sobre o inferno e sobre a condenação, todos juntos na Bíblia, todos juntos. Jesus fala mais do que todos eles juntos. Se fores intelectualmente honesto a ler a Bíblia, é uma má estratégia criar uma separação entre um cristianismo com medo do inferno e um cristianismo sem medo do inferno. Porque na Bíblia essa dicotomia não funciona. Mesmo quando outras razões na Bíblia são dadas para sermos cristãos, razões alegadamente positivas, a razão de o inferno existir não fica colocada de parte. Percebes a ideia? Percebes o que eu estou a dizer? Não ganhes para ti a ideia de eu sou um cristão que gosta de apresentar Cristo pela positiva.
Porque tu vais estar a criar uma dicotomia que o próprio Cristo, de quem estás a falar, ele não aceitou essa dicotomia. É possível tu falares na tua fé a partir das coisas boas da fé, mas isso não significa nunca, se tu quiseres ser como Jesus foi, que tu vais, por causa disso, deixar de falar das piores consequências que podem acontecer. Agora, reparem, claro que há um modo, pode haver um modo ruim de falar aos outros da realidade do inferno. Não é? Todos nós podemos reconhecer, e eu agora estou a falar por mim, eu já dei este exemplo noutras ocasiões. Quando eu e alguns dos que estão aqui presentes, eu, o Ricardo, o Miguel e o Tiago, fizemos a nossa primeira banda em 1992, com 14 anos. Uma banda evangélica, imagina, já foi há muito tempo, 1992, alguns de vocês não eram nascidos ainda sequer. Já nós estávamos a fazer rock evangélico. E qual era a primeira forma, qual era vou tentar explicar, rock evangélico para totós, ok? Para vocês saberem. Regra número 1. A primeira estrutura para letras de músicas, de rock evangélico, no nível 1 é aceita Jesus ou vais para o inferno. É o primeiro. Geralmente as bandas começam por aí. E nós começámos por aí também. Lembro perfeitamente, havia uma canção de uma banda que nós tínhamos que se chamava, imaginem, Arranca a Mão. Portanto, 20 e tal anos depois eu continuo a mesma pessoa. Portanto, simplesmente não estou a cantar, mas era Arranca a Mão. Então, e era uma grande canção, na minha opinião, e que naturalmente dizia isto que Jesus está aqui a dizer. Agora, porquê é que eu estou a dar este exemplo? À medida que depois os cristãos evangélicos se vão sofisticando, começam a achar primário ou até mórbido que o inferno seja chamado para o assunto. O problema é que isso vai-te trazer um problema com o próprio Jesus. Porque Jesus traz o inferno para o assunto. Agora percebam o que eu quero dizer. Eu não estou a dizer que a maneira certa de testemunhar a palavra é usar o modelo número 1 do rock evangélico. Aceita Jesus ou vais para o inferno. Até porque há muitas maneiras de falarmos de Jesus. Mas não cries uma dicotomia. Não cries uma dicotomia que a Bíblia não cria. Não olhes para ti inspirado com a ideia que tu podes ser um cristão que dá um bom testemunho sem precisar de falar do inferno. Não gostes de ti por causa disso. Porque se tu gostares de ti, por seres um cristão, que quando fala da fé não precisa falar no inferno, o que tu vais estar a fazer, mesmo que não seja a tua intenção, é que tu vais estar a dizer que és uma pessoa que partilha melhor o cristianismo que o próprio Jesus. Já pensaste nisso? Se tu és uma pessoa que, quando fala na fé, nunca precisa de falar no inferno, o que tu implicitamente estás a dizer é que partilhas melhor a fé do que o próprio Jesus. E percebes a ideia? Entre ti e Jesus, tu sabes em quem é que eu vou apostar. Ok? Por muito amor que te tenho. Por isso, não cries esta dicotomia entre cristianismo que fala do inferno e cristianismo que não fala do inferno. Para terminar só este ponto. Como nós dizemos nos casamentos, não separa o homem o que Deus juntou. Okay? Não separes tu aquilo que Deus juntou. Se Jesus fala no inferno, é porque o inferno é uma coisa que precisa ser falada. Citando algumas ideias do pastor Tim Keller, num texto muito bom e que eu recomendo a todas as pessoas, eu podem encontrá-lo na internet, ele chama-se A Importância do Inferno, e acho que é The Importance of Hell. Se vocês googlarem isso na internet, vocês vão achar esse texto. E vou citar algumas ideias breves que o Tim Keller explica nesse texto. Jesus está a unir a ideia de ceder ao pecado do desejo impuro por uma mulher ao perigo de podermos ir parar ao inferno. Alguns rabis, na época de Jesus, defendiam que a pessoa ressuscitaria com o corpo com que morria. E é engraçado, porque Jesus resolve pegar nessa ideia. E isto agora dava outro sermão. Mas Jesus às vezes pega em ideias erradas, que não estavam certas, e brinca com elas. Porque Jesus vai brincar na sua pregação com uma ideia que não é uma ideia certa. Concordam comigo? Quando vocês ressuscitarem, qual vai ser o vosso corpo? É este? Glória a Deus, não é este? Pelo menos para mim, coitado, não tinha muito... Alguns de vocês que se calhar olham-se ao espelho e dizem Deus até não foi mal, nem foi mal para mim. Mas para os feios, para os da minha espécie, graças a Deus, corpo glorificado, não é? Nós não vamos ficar com o mesmo corpo que morremos. Mas Jesus decide brincar com uma ideia que os rabis tinham, que era a ideia de que nós ressuscitávamos com o corpo que tínhamos. Então ele vai brincar com esta ideia
E Jesus vai usar essa ideia sugerindo a imagem de um corpo amputado entrar no céu, em alternativa a um corpo inteiro a entrar no inferno. Eu não me quero parar muito e os meus sermões têm sido um pouco longos, mas gostava de dar-vos alguns segundos, só para vocês interiorizarem isto. Pensem neste pregador. Pensem neste pregador. Este pregador é para muitos de vocês, é o vosso Salvador. Já pensaram que ele prega de uma maneira um pouco estranha? Um pouco ofensiva até. Sejam sinceros, para a nossa sensibilidade moderna, não é uma imagem um pouco zombie, não é? Oh Jesus, ia arrancar o olho, ia cortar a mão. Não há aí uma coisa mais sofisticada que tu possas dizer para nos convenceres a não sermos impuros no nosso coração. A palavra que Jesus usa para inferno, como muitos de vocês sabem, é Gehinna, palavra grega, que era um vale, que era uma palavra grega, mas para um vale junto a Jerusalém, onde pilhas de lixo eram queimadas diariamente, bem como os corpos das pessoas que não tinham família. Portanto, não só era uma lixeira, era uma espécie de vala comum. Jesus teria de estar a usar de alguma verdade crucial para fazer uso de uma metáfora tão intensa como esta, do Gehinna, de falar do inferno, a partir... Imaginem, é um misto de lixeira com incineradora. Sendo que tem aquele aspecto de incineradora mais vala comum. Portanto, é uma imagem bem desagradável. Em Marcos ele vai usar uma figura que Mateus não registra, que é da larva, onde o bicho não morre. Alguns de vocês lembrar-se-ão disso. Ora, quando o Tim Keller escreve este texto sobre o inferno, ele acrescenta, recordando os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, que caso o nosso desejo seja mau, caso o teu desejo seja mau, o pior e mais justo castigo que Deus te pode dar, o pior e mais justo castigo que Deus pode dar a uma pessoa que tem um desejo mau é permitir-lhe o quê? Que a pessoa tenha o seu desejo cumprido. Já pensaste nisso? Quando tu lês os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, uma das coisas que Paulo diz é: o pior que pode acontecer a uma pessoa com mau desejo é Deus abandona ao seu desejo. Portanto, reparem, isto dava outra pregação. Às vezes o pior que nos pode acontecer é Deus responder a algumas orações. Sente que não vai sair bênção dali nenhuma. Nós pedimos coisas, nós que lutamos por coisas, vivemos por coisas e Deus, isso que tu queres, a tua vontade seja feita. Isto significa que, neste caso, que Jesus nos ensina, não apenas nos afastamos de Deus, fugindo à pureza que Ele nos pede, não nos afastemos de Deus apenas de um modo distraído ou passivo. O que isto quer dizer é que, quando nós temos um desejo que albergamos no coração, nós acabamos a querer fugir de Deus mesmo, a um ponto tal que, quanto mais nos entregamos aos nossos desejos, mais nos tornamos incapazes de lidar com a verdade acerca de nós ou com a verdade acerca do mundo. Nós vamos perdendo-nos dentro de nós e dos nossos desejos e nós vamos perdendo-nos de todo o universo. Neste sentido, vivermos com um desejo interior de adultério afasta-nos de Deus com um poder tal que, no fim de contas, não fomos apenas postos no inferno, nós próprios nos pusemos no inferno. É deste modo que Jesus está a equivaler a premissa de cobiçar uma mulher com a possível consequência de ir parar ao inferno. O que Jesus está a dizer é, se tu não lutas contra esse desejo, tu tornas-te esse desejo de uma maneira tal que te desligas de tudo o resto, tu vives para o teu desejo de um modo que aquilo que Deus te diz é a tua vontade seja feita e o inferno é apenas a continuação desse processo. E eu quero aqui só fazer uma pequena qualificação. O inferno é um lugar diferente de onde nós estamos agora. Este sermão não é sobre o inferno. Se tiverem questões sobre o inferno, por favor, comuniquem aos pastores para nós podermos tentar ser esclarecimento. Este não é um sermão sobre o inferno, mas é um sermão que fala do inferno porque Jesus está a falar do inferno. Mas eu quero dizer-te isto. O inferno não é este lugar que nós estamos a viver agora, ok? Mas eu também te quero dizer, o inferno, podemos dizer com algum espaço semântico, o inferno começa com aquilo que nós vivemos agora.
E o que Jesus está a dizer é que se tu vives para um desejo errado, impuro, por exemplo, cobiçar uma mulher, isso pode ter uma fatura tal na tua alma que tu vais parar ao inferno por causa disso. E vais parar ao inferno porque tu te entregaste ao teu próprio desejo e Deus diz-te, é isso que tu queres, é isso que tu vais ter. É nesse sentido que o C.S. Lewis dizia que a porta do inferno estava trancada por dentro. Okay? É uma ideia interessante. No sentido em que a própria pessoa desejou estar lá. A própria pessoa desejou estar lá. Claro que não é a única forma como a Bíblia trata o inferno. A Bíblia, e Jesus vai dizer, olha, vocês não tenham medo de quem vos pode magoar o corpo. Vocês tenham medo de quem vos pode pôr no inferno. A Bíblia também diz que Deus nos põe no inferno. Mas nós encontramos os dois movimentos na Bíblia. O movimento de que Deus nos põe, nos julga e diz assim, tu vais para lá. E o movimento de que nós vamos para lá também porque decidimos. Porque nos entregamos aos nossos desejos. E por isso é que a oração do Pai Nosso contrasta com isso. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. O que é que, de certa maneira, Deus diz nos 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos? Seja feita a tua vontade. Se tu te queres afastar de mim, Deus falando para nós, falando para o pecador, se tu te queres afastar de mim, afasta-te. Seja feita a tua vontade. O inferno também tem esta componente. Vamos para o terceiro e último ponto. Já sabem, se tiverem questões sobre o inferno, por favor, coloquem. Volto sempre a sublinhar. Para todas as pessoas, eventualmente também aquelas que chegam há menos tempo. As nossas convicções teológicas, elas são uma coisa importante, muito importante. E elas estão no nosso site. Vocês podem ir ao site. Tem lá a nossa declaração de fé. A declaração de fé não é a Bíblia, mas a declaração de fé mostra aquilo em que nós queremos. E por isso é sempre um ponto de partida para alguma pergunta que possa existir. Mas vamos então até ao terceiro ponto. Eu vou pedir só que vocês voltem novamente a colocar os vossos olhos no verso 29 e 30. Para terminar com estratégias. Estratégias. Atitudes práticas de como é que nós podemos arrancar olhos e cortar mãos. Bem, olhos, um garfo é mais fácil. Vocês pegam num... Vocês não sabem a tentação que eu tenho para explorar isto durante pelo menos 2, 3 minutos para que estes miúdos aqui à frente, se tivessem mesmo já começar a ficar preocupados, é que eu podia fazer isso. Por exemplo, se fosse uma escola bíblica de férias, eu acho que nós faríamos isto, provavelmente durante meia hora mesmo, para no fim dizer, estávamos a brincar, então, isto não é para levar à letra, Jesus o que disse aqui não é para levar à letra. E de facto ia pensar em garfos para os olhos, serras para as mãos e tinha graça. Mas não, ok. Primeiro, 3 coisas rápidas. Mas eu quero, só nas 3 coisas rápidas que vou dizer, quero só antes referir uma coisa. Eu quero insistir nesta linguagem afiada de Jesus. Se mais vale ser cego ou maneta no céu do que estar inteirinho no inferno, então vou sugerir 3 coisas. Eu não sei se no Brasil a palavra maneta existe. Existe maneta no Brasil? Como é que se diz à pessoa que não tem mão? Aleijado? Não há maneta. Bem, o Brasil é grande e agora já... Eu não posso dizer esta pergunta. É que o Brasil é demasiado grande e se o primeiro brasileiro para quem o olha diz não, há logo 20 outros. Como não? Claro que sim. E até é um país muito grande, peço desculpa. Na zona do Alex e da Letícia não há manetas, mas há muitas manetas pelo Brasil fora daquela região. Tudo o mundo é inteiro lá. Só uma outra parte. Não há expressão, no entanto, no Brasil, de vai tudo para o maneta? Não há? Não. Okay. Também já não é muito usado em Portugal, pois não? Adolescentes, vocês conhecem a expressão vai tudo para o maneta? Não? É uma palavra de bênção antiga. Vai tudo para o maneta. Marcos, tu conheces? Vai tudo para o maneta? Não, vai tudo para o maneta é, olha... De certa maneira, vai tudo para o inferno. Não é para o inferno, mas é... Foi tudo para o maneta. Estragou-se, perdeu-se. É isso que quer dizer. Ok, vamos concentrar-nos aqui nas últimas 3 estratégias. Eu já estou outra vez a pregar há muito tempo. Primeiro ponto. Não negues um impulso real em ti, mas evita agir sobre ele. Não negues um impulso real que tu tens, mas evita agir sobre ele. Não gastes energia nem tempo a tentar-te convencer a ti e aos outros que és superior a maus desejos sexuais. Percebem? Eu sou sincero.
Essa é uma das coisas que às vezes me irrita no contacto com alguns cristãos. Não é que eles me digam, ou que gastem muito tempo a falar comigo sobre este assunto, mas as pessoas conduzem-se de uma maneira como se, de facto, um desejo sexual indevido nunca pudesse cruzar pela cabeça deles. São os cristãos mais perigosos. Aqueles que se conduzem de uma maneira que aparentam a ideia de que eles nunca teriam um mau pensamento. Portanto, não gastes tempo nisso. Okay? Jesus sabe mais do que tu e Ele sabia do que tu eras capaz e que tu és capaz de pensar. Mesmo que não tenhas essa intenção. Não, e agora falo sobretudo para homens. Não gastes tempo a tentar convencer de uma coisa que não és. Agora repara que a partir do momento em que tu assumires um impulso que não aprecias, mas que queres evitar agir sobre ele, isso vai mudar a maneira como tu olhas para ti, ao espelho, e como tu vais deixar de precisar de ter de te provar aos outros. E deixa-me dar-te alguns conselhos. Reconhece nessa condição, tu és capaz de ter maus pensamentos, e tenta mapear, fazer um mapa para essa condição. Por exemplo, que tipo de circunstâncias de tentação sexual tu podes evitar? Na tua privacidade, no acesso a imagens. É óbvio que eu teria sempre falado, em 2018, teria falado nisto, na internet, com telemóveis. Eu quero ser cuidadoso, a Ruth recomendou-me alguma prudência. Boa parte da vida da Ruth é recomendar-me prudência. Mas ela leu o sermão e recomendou-me. Eu quero ser cuidadoso. Mas uma das coisas que temos falado também no aconselhamento familiar tem a ver com isto. Reparem, para os homens, se, por exemplo, antes, para nós termos de ter um contacto com a pornografia, agora estou a falar no tempo da minha adolescência, era preciso haver um na turma mais descarado e maluco que ia comprar uma revista ao quiosque. Alguém é desse tempo ainda? Sim. E tinha de haver um maluco que não se importava de ir comprar uma revista suja ao quiosque, que depois trazia para a manada, né? Para a manada não, como é que é muitos porcos? É uma... para a vara, né? E nós chegávamos a ver aquela coisa, não é? Agora, repara, esse mundo is no more. Esse mundo acabou. Tu hoje, com isto, estás em qualquer lugar, desde que ligado à internet, em qualquer lugar, tu podes ter pornografia à tua disposição. E não adianta os cristãos taparem o sol com a peneira. Aliás, essa é a razão porque algumas famílias, isso não é evangelho agora, porque as famílias tomarão as suas decisões em relação, por exemplo, a isto. Mas esta é a razão também porque algumas famílias são mais conservadoras no uso deste dispositivo que outras. E eu quero dizer isto com amor. Se tu tens um adolescente que antes, para ver pornografia, precisava de um colega mais maluco, ou de um primo que tinha descoberto que o pai tinha umas revistas estranhas, tu hoje em dia, um adolescente só precisa disto. E deixa-me dizer-te com franqueza, não é pelo teu filho vir à igreja que ele não vai procurar pornografia na internet. Como é que eu sei disso? Porque Jesus está-me a dizer isto aqui. Portanto, reparem agora os desafios que são para nós enquanto homens. E reparem, muito honestamente, nem precisa ser pornografia. Nem precisa ser pornografia. Basta ser fails de meninas. Já repararam que os fails... Vocês sabem do que é que eu estou a falar? Fails no YouTube. Por exemplo, os fails de meninas, é sempre engraçado, elas estão sempre de biquíni. Como se as mulheres só pudessem fazer disparates de biquíni. Mas porquê é que os fails, elas estão sempre de biquíni? Mas até isso é uma coisa pequena, mas que pode. Portanto, o que eu te quero dizer é mapeia o modo como a tentação vai acontecer. Na privacidade, no teu trabalho, por exemplo, no contacto eventualmente indevido com pessoas que excitem um mau desejo em ti. E eu sei que eu aqui sou mais protegido do que vocês, tenho a noção disso. Eu tenho a noção de que, dependendo do ambiente profissional onde nós estamos, nós às vezes temos de lidar com pessoas do outro sexo, até com algum tipo de proximidade. Deixem-me dizer-vos, essa é hoje uma coisa que eu agradeço não ter de fazer. E a Igreja conhece o modo como os pastores hoje falam. Por exemplo, hoje em dia nós de facto usamos a Billy Graham Rule. Não falamos com senhoras sozinhos. Os pastores não falam com senhoras sozinhos. Durante anos eu fiz isso, mas deixei de fazer isso. Porque de facto ouvi homens mais sábios e percebi, não é sábio. Porquê? Porque o pastor é um homem. E uma mulher é uma mulher. Agora repara, e eu estou a tentar terminar este sermão.
Mapeia este impulso, faz o mapa deste impulso em ti, nas expectativas de amizade, que, podendo ser bem intencionadas, te vão colocar em riscos desnecessários. O que é que eu quero dizer com isto? Eu aqui pregaria outro sermão acerca de pessoas casadas não deverem ter amizades sem ser mediadas e acompanhadas pelos seus cônjuges. Sabem que é isso que significa? Os dois passarem a ser uma só carne. Sabem? Tentar ser rápido. As minhas amigas que eu tinha antes de ser casado com a Ruth, hoje não são minhas amigas, são minhas amigas e da Ruth. Se a Ruth tinha amigos antes de ser casado comigo, ela já não tem os amigos da Ruth. Elas só podem ter amigos, a Ruth pode ter amigos que hoje são meus amigos também. É por isso que a linguagem é exagerada. Os dois passaram a ser uma só carne. E quase pensamos em gêmeos siameses, né? Coitadinhos deles. De certa maneira, sim. Tu deixaste de ter amigas. Tu deixaste de ter relacionamentos. Imagina, até nos contactos da internet tu tens de ser cauteloso. Atenção, eu troco mensagens, por exemplo, às vezes troco mensagens com uma diaconisa ou alguém que manda, eu troco mails com senhoras. Mas para já tem de haver uma lisura completa em que o homem e a mulher partilham a entrada nas contas. Okay? E já vou chegar a esta parte, não quero antecipá-la. Mas não existem amigos antes de casamento que continuam como amigos pós-casamento. Todas as minhas amigas hoje são amigas da Ruth. Percebem? Eu não me relaciono com elas independentemente de a Ruth estar presente. Não me relaciono. Os dois passarão a ser uma só carne. Eu sei que muitos de vós têm desafios nos trabalhos onde não conseguem completamente aplicar isto, onde vos metem equipas onde há um homem e uma mulher. Eu percebo isso, que há determinados desafios. Mas o que eu quero dizer é olha para o teu coração. Olha para o teu coração. Por exemplo, pensa, há espaços físicos onde a importância da aparência física é tão forte que é difícil que tu não vais ser tentado. A verdade é essa. Eu sei que isto é uma coisa bem careta de dizer, eu não me imaginava a dizer isto há 20 anos. Mas há espaços físicos. Por exemplo, quando as pessoas saem à noite, elas saem de uma maneira diferente, de facto. E se fores para algum tipo de espaço, às vezes a tua colega de trabalho, que parece, sei lá, Peppermint Patty, não se lembram? Aquela de óculos era a Peppermint Patty, não era? A amiga do Charlie Brown, né? Tinha uns óculos assim, o chapéu. De repente, durante o trabalho é assim, mas depois há um jantar de Natal da empresa e de repente a Peppermint Patty, sei lá, translumbrou-se, é uma mulher como se dizia o meu pai nos anos 80, tornou-se uma vamp. Nos anos 80 dizia-se, desculpa. Okay? Agora, eu não me interpretem mal a dizer não podem ir aos jantares da vossa empresa de Natal, mas o que eu estou a dizer, tu tens de ter cuidado. Se tu conheces o teu coração, tu tens de saber os sítios onde poderás ser tentado. Ora, está quase a terminar este sermão, mas deixa-me, porque esta é parte das estratégias e eu disse que esta era uma parte importante. Há um nome bíblico para isto. Qual é o nome bíblico disto? Já há um nome bíblico para isto. Eu gostaria de o ouvir. Estratégias. Como é que eu arranco olhos? Como é que eu corto mãos? Há um nome bíblico para isto. Qual é o nome bíblico para isto? Mortificação. Aqui há se calhar já há mais de um ano, o pastor Mark disse uma vez numa reunião de oração uma coisa que eu não esqueci. Eu tenho mais medo de morrer todos os dias como Jesus me chamou do que de morrer. Alguns de nós temos mais medo de morrer todos os dias como Jesus nos chamou, pega na tua cruz e segue-me. A mortificação, a santificação todos os dias. Muitos de nós temos mais medo dessa morte do que da morte final. Segunda coisa, rapidamente, e aqui quero avançar, mas é muito importante. Ainda estão comigo? Ainda me dão mais 15 minutos? Não, 15 não, também não vou usar isso. Também não tem grande alternativa, ficava-vos muito mal se saíssem agora à minha frente. Ok, ponto 2. Se és casado, o teu cônjuge, o teu marido ou a tua mulher, não é apenas a pessoa para quem tu te mantens puro. O teu cônjuge é a pessoa que existe para te ajudar a manter-te puro. Percebes a diferença? Eu não só me mantenho puro para a Ana Ruth. A Ana Ruth, tirando o Espírito Santo, a Ana Ruth é a pessoa que mais me ajuda a eu manter-me puro. Nesse sentido, os nossos cônjuges são o fim e o meio da pureza. Logo, não há pureza física sem uma relação de sinceridade com os nossos esposos.
Os esposos são companheiros de santificação mútua. Numa nota pessoal, quero dizer-vos que eu e a Ana Ruth comemorámos esta semana 16 anos de casamento. Aliás, esta semana há muita gente a comemorar anos de casamento e eu vou citar alguns. O Nando e a Miriam casaram no mesmo dia que nós. Engraçado. Portanto, 16 anos também. O Tracy e a Adelaide comemoraram quantos? 15 no dia 19, certo? E o Filipe e a Rita no dia 21. Portanto, foi ontem, certo? Portanto, e se calhar há mais casais que eu me estou a esquecer aqui. Portanto, começa a chegar o verão e há sempre aniversários de casamento. E eu gostava de vos dizer uma coisa. Eu quero confessar-vos, nós casámos em 2002, e eu quero confessar-vos que nos primeiros 5, mais ou menos, primeiros 5 anos de casamento, até 2007, e 2007 foi o ano em que nos envolvemos com o nascimento de uma nova igreja em São Domingos, Benfica, até 2007 eu não praticava com a Ruth essa relação de sinceridade em relação aos meus desejos. A partir de bons conselhos que em 2007 eu ouvi na internet e de um particular do pastor John Piper numa conferência de Desiring God, em que ele recomendava que todos os maridos e mulheres deviam orar juntos todos os dias, nem que fosse uma oração microscópica. E aquilo bateu forte na minha vida na altura. Forte. O que é que aconteceu? Por causa disso, nós começámos a corrigir uma rota que me levou a mim a uma consequente partilha gradual das minhas tentações físicas. Eu tive de começar a abrir o jogo com a Ruth, porque nos primeiros 5 anos eu não abria o jogo com a Ruth. Por vergonha. Como é o mais fácil acontecer. É por isso que no aconselhamento familiar nós costumamos dizer, eu e a Ruth, que se Deus não tivesse interferido a sério na nossa vida e mudado o rumo que o nosso casamento levava, por evangélico que fosse o nosso casamento, talvez a esta hora nós estivéssemos divorciados. Porque nós não somos melhores do que as pessoas que estão divorciadas. Ninguém está aqui divorciado. Aqueles que estão casados não estão casados porque são melhores do que os que se divorciaram. Vocês estão casados porque Deus tem sido bom para vocês. Se calhar não têm cometido erros que outros cometeram. Tudo bem. Mas é pela graça de Deus. E deixem-me dizer, pela intromissão de Deus. Agora, nada disto é possível sem a prática da confissão na família e aqui, em particular, entre marido e mulher. Estou quase a terminar, mas quero dizer isto bem devagar. Quero ler isto bem devagar. Uma das coisas mais tristes num casamento não é os cônjuges admitirem mutuamente que podem ser tentados desejando fisicamente outras pessoas. E ninguém deseja isto. E eu não estou a propor isto. Mas ouçam o que eu estou a dizer. Uma das coisas mais tristes não é, dentro do casamento, tu poderes ter de admitir à tua mulher que tens sentimentos impróprios. Isto não é o mais triste do casamento. O mais triste é tu disfarçares isso numa aparência de amor infalível, que é o cenário perfeito para o adultério. E deixa-me dizer-te, o diabo adora casamentos perfeitos. São aqueles que ele estraga mais facilmente. O diabo adora esses casamentos. E deixem-me caricaturar um bocadinho. No Instagram e no Facebook é só amor. Atenção, eu também pus uma fotografia de amor esta semana com o Ruth lá. Ninguém prestou atenção. Eu queria que vocês vissem o barco. Nós estávamos num barco, mas ninguém prestou atenção a isso. Mas pronto. E a Ruth tinha-me dito para eu não dizer que estávamos num barco. Mas estávamos num barco, portanto foi mesmo romântico. Mas vocês não ligaram, não faz mal, está tudo bem. Eu não queria que vocês olhassem para a nossa felicidade conjugal. Eu queria que vocês olhassem para o barco. Também não saiu do cais. Foi uma cena especial, ficámos no cais. Agora, reparem, o triste é disfarçar que nós, de facto, somos o que somos. E aqui vou ler devagar e estou mesmo quase a terminar. Quando encontro maridos que nunca confessaram às suas mulheres a sua luta pessoal por pureza interior, penso no quanto aquela mulher, não pensando mal do marido, está tão longe de o realmente conhecer. Percebem o que eu quero dizer? Quando tu, por vergonha, evitas a expor a tua fraqueza à tua mulher, ela até pode ter uma ideia mais positiva acerca de ti do que tu realmente és. Mas, na prática, tu estás a condená-la a que ela não te conheça. Isso é triste. Isso é triste. Claro que para dar o primeiro passo nós precisamos de uma ajuda que só mesmo o Espírito Santo.
terceiro e ultíssimo ponto, e eu sei que tenho andado a comer os últimos cânticos, e peço desculpa aos músicos, não desanimem, mas depois terminaremos orando. Sabem, não foi à toa que o rumo do meu casamento mudou com o facto de termos entrado numa aventura de abrir uma nova igreja. E aqui quero ser cuidadoso. Eu estou a dar-me como exemplo. Eu reconheço que estou a dar-me como exemplo, mas o meu dar-me como exemplo, não olhem para mim. Olhem para algumas coisas que eu tenho aprendido e como pastor estou a partilhar convosco. Não tomem o meu casamento como Ana Ruth como exemplo. Tomem o que a Bíblia diz como exemplo. Mas eu quero-vos dizer, não foi à toa que as coisas começaram a mudar quando eu e a Ruth nos envolvemos na aventura de abrir uma nova igreja. A igreja é parte fundamental de arrancar olhos e cortar mãos através de uma cultura de confissão que expõe os pastores para ouvirem e aconselharem as ovelhas e as ovelhas para estarem à vontade para o fazer com os pastores. E não julguem que os pastores só estão na posição de ouvir a confissão. Tenho-vos dito muitas vezes que uma das coisas que fazemos em todas as reuniões de presbitério é começar as nossas reuniões de presbitério com um momento de prestação de contas, onde confessamos pecados uns aos outros. E alguns de vocês sabem isto na prática porque já assistiram a algumas reuniões de presbitério. Como temos repetido, cristãos que não estão alfabetizados no ABC fundamental da confissão dos pecados são cristãos que se demonstram incapazes de exercer responsabilidades espirituais. Porque confessar o pecado é o ABC. Percebe isto? Isto não significa que a Igreja impõe tempos obrigatórios de confissão. Nós não somos a Igreja Católica Romana e não acreditamos na confissão auricular. Mas nós acreditamos que, se isso acontecer, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Que eu me lembre, em 10 anos de ministério, eu nunca fui ter com ninguém e dizer assim, eu quero que tu venhas ao meu escritório, eu nem escritório decente tenho, mas eu quero que tu venhas ao meu escritório e que venhas confessar pecados. Nunca fiz isso. E não digo isto para orgulho. Sabem porquê? Porque se fosse eu a fazer isso, era um péssimo trabalho. Mas, graças a Deus, quem faz isso é o Espírito Santo. E por isso entende. Isto não significa que a Igreja impõe tempos obrigatórios de confissão, esse é o trabalho do Espírito Santo, mas para os cristãos a quem o Espírito Santo não leva ao ABC da confissão, a Igreja nem arrisca a tentar que eles juntem sílabas. Isto é uma coisa que eu quero dizer com amor, mas com encorajamento. Tu tens de entender que se tu não tens uma relação da ABC de confissão dos teus pecados, a Igreja nunca vai confiar em ti responsabilidades espirituais. Porque significa que a coisa mínima que o Espírito Santo faz na confissão de pecados, tu ainda nem sequer começaste a fazer. Lembram-se quando eu fui um bocado mau durante as pregações de eclesiologia, em que eu dizia isto? Como é que é possível que pessoas que nunca confessaram pecados aos pastores, depois queiram pedir contas aos pastores? Isto é um disparate. Já pensaram nisso? Eu nunca estive diante do pastor a quem Deus me deu, ainda por cima não é um, são 4, para confessar o meu pecado. Mas eu acho que lhe posso pedir contas. Isso não faz sentido aos olhos da Bíblia. Agora, quando eu te digo isto, é encorajar-te para dizeres, vem ter com pastores que são tão pecadores como tu. Olha lá a figura que eu estou a fazer quando prego estes sermões. Termino. Estas não são palavras de condenação, são palavras de encorajamento. Livra-te do inferno, arrancando olhos, cortando mãos, confiando em Jesus e no seu corpo que é a Igreja, em confissão e mortificação constantes. Sabem porque é que é bom? Porque para nós o morrer é ganho. Por isso, não saias desanimado. Jesus deu-te tudo o que tu precisas para tu não teres de viver a esconder-te a ti próprio e viveres em comunhão com a Igreja de um modo em que aquilo que parece que agora é morte será vida nova. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai do céu, tu podias ter-nos chamado para uma religião de hipócritas e não nos chamaste. Tu nunca escondeste nada. E fizeste toda a tua criação de uma maneira que ela dependesse de um ato de entrega e revelação total na morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, tudo o que era preciso ser visto foi visto. Jesus esteve exposto, Senhor, de uma maneira que nós nem nos passa pela cabeça.
As pessoas nem vestidas iam para a cruz. E o nosso Senhor esteve lá em vergonha total. Para pegar no nosso pecado que nós escondemos e maquilhamos, a hipocrisia, a queremos passar por pessoas que não somos. Quando te oramos isto nesta hora, não é para que tu agites a culpa em nós, Senhor. A culpa não resolve nada, Senhor. Mas é que seja o Teu Espírito a trazer-nos uma coisa que é melhor que a culpa, que é o arrependimento. Para que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, olharmos para as nossas mulheres e dizer assim, que ajudadora! Foi isso que Eva foi para Adão. Que ajudadora! Que bom eu poder confiar em Ti. Que bom Tu poderes ser a minha companheira de pureza. Sabendo a pessoa que eu realmente sou. Que bom podemos estar numa comunidade onde ninguém vem atrás de nós para confessarmos pecados, mas nós temos espaço para o fazer se assim desejarmos. Se assim o Espírito nos fizer. E que, Senhor, eu peço isto de uma maneira especial para nós pastores, porque as tentações são muito altas para os pastores. Que o Ricardo, que o Filipe, eu e o Marco, Senhor, protege-nos. Coloca esta oração, esta igreja a orar por nós todos os dias. Nós precisamos mesmo de estar protegidos em oração. Nós somos tão maus como qualquer, podemos cair e ser escândalo para os pequeninos. E melhor seria que nos fosse colocado uma mó e nos atirassem ao rio. Protege estes pastores desta igreja. Protege os teus pastores de todas as igrejas, Senhor. Para que eles não caiam em tentação. Para que eles sejam um exemplo. E que no meio de tudo isto, na igreja, que a coisa mais fundamental não sejam os pastores que querem os exemplos dos irmãos. Seja a alegria em Cristo. Porque a alegria de Cristo é a nossa força. E por isso nós podemos combater um inimigo que está ansioso. Pela maneira como às vezes nós maquilhamos os nossos casamentos de felicidade que não existe. O diabo esfrega literalmente as mãos. E vem-nos tentar nessa felicidade que tantas vezes é uma farsa. Senhor, torna-nos humildes. Ninguém gosta de ser humilde. Eu detesto ser humilde, Senhor. Mas torna-nos humildes pela força do Teu Espírito Santo. E para que nós nessa humilhação saibamos no final de contas que nós temos um bom Pai. Tu és Deus Pai. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados.